Então tá, então pode chegar a bota aí, Ailton, e a palavra é contigo. E galera, quem tiver dúvida, alguma coisa quiser deixar no chat, alguma pergunta, aí no final o Ailton responde para a gente não interromper ele durante a talk, que eu acredito que fica melhor deixar as perguntas para o final, eu acho que fica mais tranquilo para ele poder manter um raciocínio da apresentação que ele fez ou daquilo que ele vai falar para a gente, tá bom? Aí vocês podem ir mandando no chat ali que depois a gente vai colhendo as perguntas e vai fazendo para ele, beleza? Então pode ir Tá, aí, pode chegar. tá, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Estão todos olhando aí? Aqui tá de boa. Tá aparecendo a tela das pessoas aí para você também, aqui no canto direito? Aqui no canto esquerdo tá aparecendo as pessoas e eu tô com outro monitor aqui que tá a tela. Tá, beleza, vamos lá então. Eu gostaria de começar já pedindo desculpas, porque tendo em vista que no domingo passado o Gina fez uma apresentação incrível com o XD, eu não consegui fazer a mesma coisa, viu? Mas o que importa é o conteúdo eu vou conseguir falar. Que isso, bicho, pelo amor de Deus. Vamos lá. Agenda. Contextualização, vamos falar sobre os princípios de usabilidade, vamos falar sobre cores, tipografia, Dark Light Mode, alcance, plataformas e suas guidelines e, no final, um desafio. Quando a gente fala sobre acessibilidade, o assunto é muito grande, né? Tem muitas coisas para a gente explorar. Mas como é para ser um talk mais rápido, eu resolvi colocar as partes principais desses tópicos. E quem quiser contribuir também, eu vi que a Jéssica ou é a Juliana, que já vem estudando sobre acessibilidade. Se quiser contribuir também com seus estudos, estamos aí. Tá. Eu começo com a pergunta: por que a acessibilidade é importante? Porque o que está na internet é para todos, certo? Todo o conteúdo que a gente disponibiliza na internet, as pessoas vão acessar e a gente não tem controles muitas das vezes sobre quem acessa, né? Pode ter pessoas do mais variado tipo acessando e a gente não tem certeza sobre a pessoa que vai acessar o nosso conteúdo. Então a gente tem que alcançar o máximo que a gente conseguir, né? De acordo com a nossa persona. É lei. Existe esse decreto aí que fala, deixa eu até pegar o item aqui que fala sobre isso, é o item G desse decreto. Ele fala o seguinte, que a gente, como desenvolvedores de produtos digitais, precisamos estar atentos para pessoas com problemas de acessibilidade, certo? Esses problemas podem ser deficiências mentais, pode ser problemas de visão, de audição, e a gente precisa desenvolver produtos acessíveis para essas pessoas, para que todas tenham acesso ao conteúdo, é uma lei, certo? É estratégico. Por que é estratégico? Porque a gente ganha um cunho social no nosso produto, né? A gente tem essa parte social que é muito importante e a gente consegue convencer um cliente com mais argumentos falando sobre acessibilidade. Acessibilidade é um assunto muito importante e, com certeza, os clientes conseguiriam dar mais atenção para um produto que é acessível, né? Isso poderia estar na balança. Melhora a relevância SEO. Para quem trabalha com front-end, já mexeu com HTML, a gente tem algumas tags no HTML, certo? E essas tags servem para a gente diagramar o conteúdo da forma correta. Como a gente tem muitas tags, a gente não acaba, muitas das vezes a gente acaba não aprendendo todas e a gente opta por usar apenas algumas, as que vão ser mais estratégicas. Quando a gente faz isso, a gente deixa nosso conteúdo com uma baixa usabilidade, porque cada tag tem a sua importância, cada tag é usada para algum fim. E usando essas tags corretamente, a gente consegue deixar o site mais acessível. Um exemplo clássico é a tag MG. A tag MG é para a gente colocar a imagem. Só que ela tem um atributo para a gente colocar um título nessa imagem, caso ela não carregue. E a pessoa consiga saber sobre o que aquela imagem falava, certo? Isso tudo eleva o nível de experiência do usuário e melhora a relevância no SEO. Como também quando a gente faz um projeto bastante
com a usabilidade boa, né? A pessoa tende a ficar mais tempo no seu produto. Ela vai passar mais tempo no seu produto, ela não vai sair com facilidade, e tudo isso gera pontos no nosso score lá de SEO, porque os algoritmos olham para várias perspectivas. E o tempo que o usuário passa na página é um desses pontos que eles conseguem dar para a gente. E, por último, é um ato de empatia. Nós, designers, temos a empatia como o principal atributo que a gente precisa ter, né? A gente precisa ser empático porque a gente não faz designer para a gente faz designer para as pessoas. E a gente precisa estar sempre se colocando no lugar delas para fazer um bom produto, certo? Aí a gente entra nos conceitos de princípios de usabilidade. O primeiro deles é a visibilidade. Precisamos deixar as ações e todos os pontos de interação visíveis. O exemplo disso é o site do Google, que tem o campo de busca lá enorme na tela, né? A principal ação do site é buscar e ele coloca isso bem visível, coloca bem gigante na tela. E eu coloquei outro exemplo aqui do Gmail também, porque é uma caixa de e-mail e a gente fica lendo e-mails e fica fazendo outras configurações, mas sempre a ação mais importante do e-mail vai estar lá no cantinho esquerdo em cima, que é escrever, que é criar um novo e-mail, né? Então é importante a gente sempre deixar as ações mais importantes do produto sempre visíveis, né? De acordo com o contexto. Então a gente passa por visibilidade. O segundo ponto é feedback. Precisamos dar feedback para os usuários de acordo com as ações que eles executam, a cada passo que ele dá. O melhor exemplo que eu gosto de usar para falar sobre feedback é quando a gente fala sobre o wizard. Quando a gente vai fazer um cadastro, por exemplo, a gente pega informações pessoais, informações de endereço, informações de pagamento, e seria bom colocar isso num wizard para o formulário não ficar tão gigante, né, tão comprometendo a usabilidade da pessoa. Quando a gente divide isso em wizard, em 3 passos, no caso, informações pessoais, informação de endereço e informação de pagamento, a gente consegue fazer um progresso do cadastro dele. E conforme ele vai passando nesse progresso, a gente vai dando feedback para ele. Ó, você está no passo 1, você está no passo 2, você conseguiu completar o cadastro, a gente mostra uma mensagem. É sempre bom manter o usuário informado sobre o que ele está fazendo para ele se sentir mais seguro, né? O terceiro item que a gente tem, restrições. A gente precisa reduzir a chance de os usuários cometerem erros. Um exemplo clássico disso, de restrições, um que eu gosto de usar muito, é quando você está no formulário, você precisa completar alguns campos e o botão de ação já está visível antes mesmo de completar os campos, né? Então, se ele clicar no botão, pode dar algum erro no formulário, e se a gente não tratar esse formulário lá no desenvolvimento, ele pode dar problemas até no banco de dados, né? E no acesso a esses dados. E pode comprometer a usabilidade da pessoa, pode dar um erro lá, um erro 400, 402, 503, a pessoa não vai entender, a pessoa não entende essa numeração de erros, né? E quando a gente coloca essas restrições, impedindo ele de cometer erros, a gente melhora essa usabilidade para que ele não enfrente problemas desse tipo. Outro exemplo de restrição muito bom também é a formatação dos campos. Aqui eu coloquei o exemplo de campo de telefone, né? Onde impede que o usuário coloque um número de telefone diferente do que aquele que ele tem que colocar. Impede ele de cometer erros. Então, é muito importante a gente adotar os conceitos de restrições nas nossas interfaces. Saindo de restrições, a gente vai para mapeamento. Mapeamento é meio que um link entre um controle e o resultado que ele causa, certo? Sempre vai ter um controle e uma ação que foi feita através dele. Por exemplo, aumentar e diminuir volume. Se a gente arrasta o knob aqui do volume para a direita, a gente já percebe que ele vai aumentar. E se a gente diminui, a gente vai perceber que o volume vai diminuir. E precisa existir um link para isso, né? Não adianta apenas a gente mexer. A ação tem que, de fato, acontecer. E melhor ainda que se essa ação for em tempo real, né? A gente arrastando e o volume e aumentando de acordo com quem a gente arrasta e diminuindo de acordo com quem a gente diminui. Outra coisa interessante também é outro exemplo de controle é o do brilho dos celulares. Os celulares têm esse controle de brilho, computadores, dispositivos, né? E quando a gente aumenta o volume, coloca para cima, a gente já tem ideia de que aquilo vai deixar
a luz do monitor mais clara, né? E diminuindo, ela vai ficar mais escura. Então, é sempre bom ter esse link para que o usuário se sinta seguro do que ele está fazendo. Saindo do mapeamento, a gente vai para a consistência. Quando a gente fala de consistência, a gente precisa dar consistência aos nossos produtos para diminuir a curva de aprendizado do produto e evitar a sobrecarga cognitiva. O principal aliado da consistência, de manter a consistência no produto, é um design system, certo? A gente precisa usar os mesmos componentes, adotar as mesmas medidas para que o usuário não se sinta perdido. Ele não pode visualizar um botão de um jeito na tela A e olhar o mesmo botão, só que em outro formato, na tela B, né? Precisa ter padrões estruturados para fontes, para botões, para componentes de layout, para que o usuário não se perca e para que ele não perca muito tempo aprendendo a usar o produto, certo? Aí a gente vai para affordances. Affordances não tem uma tradução para o português, mas ele é meio que... O objetivo dele é fazer com que a gente deixe pontos de interação óbvios para os usuários, para que eles saibam o que fazer. Um exemplo é uma porta. Quando a gente vê uma porta com trinco, a gente sabe que ela abre e fecha, né? A gente não sabe se a gente precisa puxar ou empurrar para abrir, mas a gente já tem intenção de que aquele trinco vai abrir ou fechar ela. Da mesma forma, acontece com o interruptor. A gente sabe que ele vai ligar ou desligar a luz, só que a gente não sabe se para cima ele vai ligar ou para cima ele vai desligar, certo? Affordances é a gente colocar essas coisas que o usuário saiba o que é, para ele entender o que é. E como é que ele vai fazer? Como é que ele sabe como fazer? Aí a gente usa os signifiers. O signifiers anda de lado a lado com a affordances, certo? A affordances é a gente deixar a coisa óbvia para o usuário saber o que fazer, e o signifier é deixar fazer aquela coisa óbvia, dar uma instrução de como fazer. Por exemplo, a gente deu o exemplo da porta nos affordances, que a gente tem um trinco e a gente não sabe se empurrar ou puxar vai abrir ela. Aí a gente tem um signifiers aqui na porta, de puxar, né, que vai abrir a porta. Então, a pessoa lê aquilo, dizendo que vai puxar ou empurrar, ela já vai saber que, realizando aquela interação daquela forma, ela vai conseguir atingir o objetivo desejado. Então, só recapitulando, a affordances trata de o que é, certo? E o signifiers trata do como é. Beleza? Alguma dúvida? Dá só uma passada rápida aí tipo, em todos os tópicos, só para eu tipo, anotar, no caso, os dois primeiros que eu não peguei aqui. O que o outro perguntou, Ailton, é o seguinte, que base que você usou, se você usou alguma coisa relacionada às heurísticas ou se isso foi retirado da WCAG e tal, só para dar uma... Onde você tirou essa base? Isso é do Don Norman. São as responsabilidades do Don Norman. Legal. Certo? Legal, beleza. Tu conseguiu anotar aí? Pode passar aí. Não, pode passar. Visibilidade. Feedback. Uhum. Aí os outros eu peguei. Restrições, mapeamento, consistência, affordances, signifier, certo? Uhum. Tá, então vamos lá. Valeu. Passamos por princípio de usabilidade, agora a gente vai para cores. Quais são os problemas das cores? O primeiro nem todas as pessoas enxergam as cores da mesma maneira e nem todas as cores se combinam bem e permitem uma boa legibilidade, certo? E aí, como é que a gente resolve esses problemas? Escolhendo a combinação melhor distinguíveis por daltônicos. Para quem não sabe sobre daltonismo, existem 4 tipos de daltonismo, né? Eles variam da forma como as pessoas enxergam as cores. Tem a protanopia, que a pessoa tem deficiência e tende a perceber menos luz vermelha. Tem a deuteranopia, a pessoa tem dificuldade de perceber a luz verde. Isso prejudica na distinção da luz azul, amarelo, violeta, vermelho e verde, certo? Tritanopia, pessoas com tritanopia confundem o azul com o verde e o amarelo com o violeta.
E a monocromia é a ausência de capacidade de diferenciar as cores, resultando na visão de escala em cinza. É o tipo mais raro. Então, existem algumas soluções no mercado que ajudam a gente a projetar interfaces e escolher e visualizar como é que essas cores ficariam, né? Como é que isso se comportariam com pessoas daltônicas observando. Existe um software chamado Sindaltonismo, eu uso ele bastante, que ele meio que simula a visão de uma pessoa com daltonismo, certo? E ele tem as quatro variações do daltonismo. Aí com ele você consegue visualizar, ele meio que cria uma janela no seu computador e você vai passando meio que com a lupa por cima do que você está desenhando e você meio que se coloca no lugar da pessoa com daltonismo, tenta enxergar as coisas da maneira como ela enxerga, né? Isso facilita muito, te dá muito apoio para você escolher as cores certas, certo? O item 2, checar o contraste entre texto e cor de fundo. Existe um plugin chamado Stark, ele tem para Figma e para Sketch, se eu não me engano. Eu uso ele no Sketch. Ele faz a checagem do contraste das cores de acordo com o texto e seu fundo, né? E ele segue a norma do WCAG. Eu não sei, eu não lembro se é WCAG ou é WCGA. Acho que é WCGA, né? WCAG mesmo. WCAG. Ele segue essas normas e ele consegue fazer a checagem desse contraste de acordo com o texto e o plano de fundo, né? Você seleciona o plano de fundo, seleciona o texto e faz essa checagem do contraste. No caso aqui, o contraste que foi checado deu 1.51, certo? Eu acho que ele foi tentar fazer a distinção desse cinza com o fundo preto. E aí deu que não passou nenhum dos dois, né? Nem do nível mais básico, nem do nível mais avançado, que o requerimento no básico é 4.5 e no avançado é 7.2.1, certo? Ele vai te ajudar a checar se o texto que você está digitando vai ter uma boa legibilidade de acordo com o plano de fundo que você está usando na sua aplicação. Eu uso ele bastante, é muito bom. Tem para Sketch, tem para Figma. Eu não sei se tem para XD, mas eu acho bom dar uma conferida nele. Tem sites na internet também que trabalham com ele também. Outra coisa importante para a gente solucionar esses problemas com as cores é não confiar apenas na cor para fornecer uma informação, principalmente se essa informação for importante. A gente tem um exemplo aqui da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Onde a gente marca como verde as vitórias, cinza o empate e vermelho a derrota. Só que uma pessoa com daltonismo olhando isso, ela não consegue diferenciar quando é derrota e quando é vitória, né? Porque ela confunde as cores verdes com vermelho. E aí, como é que a gente resolve isso, né? A gente não deve usar apenas cores para passar essas informações importantes. A gente precisa usar um ícone também. Ou outra informação, outro tipo de informação para a gente colocar. No caso aqui dos ícones, a gente consegue ver que resolve o problema, porque mesmo a pessoa não enxergando o verde e o vermelho da forma correta, ela percebe que o cheque quer dizer que o time ganhou e que o X que o time perdeu, certo? Esse é um bom uso, é um bom exemplo do uso do signifier, né, Ailton? Isso. Porque fazendo um exemplo aqui do signifiers com affordances, o affordances, a gente perceberia que o time tem esses atributos de ganhar, de perder e de empatar, mas o signifiers está dizendo aqui, junto com a cor, mas o símbolo principalmente, está conseguindo passar a informação de que o time ganhou, perdeu ou empatou, certo? Show. Show de bola. Alguma dúvida nas cores? Eu só fiquei Opa, desculpa. Não, manda ver. Fala, Bruno. Não, eu só fiquei na dúvida aqui quanto à questão, por exemplo. E aí, cara, me desculpa se eu falar alguma loucura, porque eu não sou da área. E aí, realmente, eu tô fazendo perguntas que podem ser óbvias, mas para mim, que estou com conhecimento ainda muito básico. Tipo, essa interface, quando eu desenho, já pensando no daltonismo, eu já faço isso pensando nele ou não? Eu dou uma habilitação para que ele possa olhar, por exemplo, essa nova forma de ver vitórias e derrotas. Tipo assim, eu já desenho contando com isso ou não? Eu tenho uma opção que a pessoa pode clicar ou de uma forma que ela já vai direto para essas telas de daltonismo ou não? Olha, todo trabalho tem uma evolução, certo?
eu não posso dizer que eu faço isso, que eu já faço, e desde o começo do meu trabalho, eu já estou pensando em todos os tipos de problemas de acessibilidade. Todo trabalho é um processo, né? Tem uma evolução. Então, o que a gente tenta fazer é reunindo os conceitos que a gente já conhece, né? A experiência que a gente já tem, a gente tenta construir uma interface por cima disso e depois a gente vai passando o pincel nas coisas que a gente já fez. Por exemplo, eu estava fazendo um projeto do nosso produto de criação de conteúdo digital e eu usei minha experiência para desenhar ele. Quando eu terminei, eu percebi que eu tinha cometido muitos erros. E aí eu vou atrás desses conceitos. Eu usei muito o sindaltonismo para perceber isso. Eu percebi que em alguns botões eu estava usando a variação do cinza com texto branco e estava muito ruim para um usuário daltônico perceber aquilo. Então, a gente vai passando esse pincel nas coisas que a gente já começou a desenhar e a gente vai corrigindo esses defeitos, certo? A gente começa com os conceitos que a gente já tem, que a gente conhece, e depois a gente vai passando um olho para tentar melhorar. E para isso, é muito importante a gente fazer teste de usabilidade, certo? O teste de usabilidade ajuda a gente a tomar várias decisões, porque quando a gente começa a desenhar o produto, a gente meio que se apaixona por ele, né? E a gente tem aquela nossa visão, isso aqui está muito bom porque foi eu que fiz e tal, e para mim isso aqui seria perfeito. Só que quando a gente dá para outra pessoa testar, nem sempre acontece isso, né? A pessoa pode encontrar alguns problemas e quando esse problema começa a ser repetitivo, recorrente entre muitas pessoas, aí é bom você dar um pouco mais de atenção, porque pode ser um problema de usabilidade. E aí tem esses softwares para ajudar a gente, né? No caso aqui das cores, tem o Stark e tem o Sindaltonismo, certo? Consegui responder? Galera, eu coloquei ali no chat também uma ferramenta que eu uso que é online, para se o pessoal precisar usar também de contraste, que ela é online, você usa um navegador, pode só dar um pouco mais de trabalho, tem que ficar copiando e colando a cor lá para ir fazendo a verificação do AA ou os 3As também, para validação da WCAG. E uma coisa que o Bruno falou que é interessante também observar, Bruno, às vezes que você pode pensar também para quem você está desenvolvendo aquele produto, né? Se, por exemplo, vamos supor que o público-alvo, você que é da publicidade, né, vai saber mais ainda, se o público-alvo daquele produto que você está desenvolvendo já for pessoas que são daltônicos, então já no começo tem que observar isso. Já se não for, é igual o próprio Ailton falou, né? A gente faz o nosso melhor daquilo que a gente tem conhecimento e depois vem pincelando isso aí para dar aquelas verificadas. Legal, obrigado. Aí, é só uma outra coisa. Isso já vem em briefing, cara, desenhado. Aí realmente é uma questão de processo. Isso já vem, assim, como o Luan acabou de falar. Tipo, pô, às vezes tu como já conhece o público, tu já cria já pensando para aquele determinado público. Isso já é uma coisa que já vem pré-briefada ou vai muito da intuição. Pô, não, eu tenho que já pensar nessas etapas aqui. Olha, assim, tu sempre tem que colocar a persona daquele produto em primeiro lugar, né? Tu não pode começar a desenhar para uma pessoa que tu não sabe quem é. Então, o primeiro passo é entender essa pessoa que vai usar, entender os gostos dela e verificar a etnia, os dados étnicos dessa persona, né? Idade, raça, se eles possuem deficiência, como é que é o grau de instrução deles, para tu conseguir fazer uma coisa mais voltada para o que eles precisam, né? Existe uma coisa interessante no design que a gente é arquiteto, né? A gente resolve problemas. E muitas das vezes o usuário pensa o seguinte: eu tenho um problema aqui e eu quero que esse problema seja resolvido desse jeito, né? A gente tem o exemplo dos cavalos. Antigamente as pessoas andavam de cavalos e certa vez uma pessoa chegou para uma pessoa e disse: "Tá, como é que eu posso te ajudar para melhorar a tua vida, né?" Aí o que ele disse? Eu preciso de cavalos mais rápidos. É a visão dele, né? Para resolver o problema dele, ele precisava de cavalos mais rápidos. E o que o cara fez? Ele criou o carro, que é uma perspectiva diferente, né? Então, o usuário tem um problema e ele quer resolver aquele problema, mas nem sempre ele vai saber a melhor forma de resolver o problema. E a gente está aqui para isso. E a gente traz todo esse conceito, toda essa experiência, junto com essas coisas que a gente vê para tentar entregar o melhor produto possível para ele, certo? Então, assim, essas coisas você tem que ir atrás, você tem que descobrir sobre a persona, você tem que entender o usuário que vai usar o teu produto, para então
tu começar a pontuar essas coisas que tu vai dar mais atenção. Se tu tem uma persona que tem uma alta probabilidade dela ser daltônica, então tu tem que considerar muito esses conceitos que a gente está falando aqui. Se não é tanto assim, se a tendência dela ser daltônica é mais baixa, tá, tu ainda precisa se preocupar com isso, mas não é uma coisa que tu vai colocar lá em primeiro lugar, entendeu? É isso. Respondi tua pergunta? Show, show. Vamos lá. Só uma coisa também, Ailton, que é interessante falar, Opa. é que dependendo do que você está desenvolvendo e qual guideline você está utilizando, algumas guidelines elas já pensam muito nisso, né? A gente tem, por exemplo, aí a guideline do Material Design, que ela já tem todo um arranjo, toda uma abordagem a cores, justamente já pensando nisso, né? Então, quando eu vou construir alguma coisa, que eu vou lá no Color Picker, quando eu vou criar o sistema de cores, utilizando, por exemplo, Material Design, ele já me dá uma escala de contraste muito legal. Então, eu testo as cores, eu pego a cor principal da minha marca, eu jogo lá, e ele já consegue me dar algumas variações de cores que vão dar um melhor contraste para que a gente consiga criar, por exemplo, uma interface Material para aquele projeto, já pensando justamente na inclusão, né? Então, quando você vai fazer um projeto grande, resumindo o que eu estava tentando dizer aqui, você vai fazer um projeto grande que você vai utilizar alguma guideline dessas que já existem, essas guidelines elas já têm uma preocupação com a inclusão, principalmente com relação às cores, né? Isso. Perfeito, ó, tu colocou aí. Eu até coloquei essa parte na apresentação também, tá lá no tópico que a gente vai falar sobre as plataformas e suas guidelines. A gente vai falar sobre isso, né? Porque eles já investiram pesquisa nisso, né? Já pesquisaram muito sobre isso e tem todo um acervo que fala sobre acessibilidade para a própria guideline que você vai utilizar. Mas a gente vai chegar lá. Muito bem colocado, ó. Tá, vamos lá. Tipografia. Aí vem aquele combatezinho básico, né? Fonte serifada ou sem serifa, certo? Assim, os estudos apontam que para documentos impressos é melhor usar a fonte serifada. O documento impresso geralmente tem 1000 pixels de densidade. Então, a fonte serifada ficaria melhor para se ler o documento e seria melhor no documento em si, mas ela não seria muito boa para produtos digitais, certo? Para ser lida em monitores. Para isso, seria melhor usar a sans serif, certo? Isso é um estudo, assim, esses estudos não são muito conclusivos, porque até hoje isso é um embate muito famoso, né? Fonte serifada ou fonte não serifada. E aí, qual é a recomendação? A melhor fonte é aquela onde os leitores não percebem a fonte, mas a mensagem. Então, a gente tem que estar atento a isso. Além de que a gente tem que colocar as pessoas em primeiro lugar, né? Cada pessoa pode se adaptar melhor com uma fonte diferente, e aí isso aí só o teste que vai dizer para ti, né? O teste de usabilidade vai identificar esses gaps aí. E aí a gente já passou por fonte, agora a gente vai falar sobre hierarquia. Como o Gineton falou no talk passado, né? Desde os tempos passados, as pessoas se preocupam com organizações. A gente viu um documento lá muito antigo, né? E a pessoa já tinha essa hierarquia no documento. Tinha o título, tinha subtítulo, tinha mensagem. Então, nós designers, isso aqui já é básico para a gente, né? Eu acredito que todo mundo já trabalha com essa hierarquia nos produtos, em seus trabalhos. E é muito importante a gente conseguir colocar a consistência dessa tipografia para trabalhar em todo o produto, certo? E isso aí entra lá no Design System também. A tipografia, a hierarquia, a gente tem que documentar tudo no Design System para que fique mais fácil da gente poder reusar nos outros elementos de interface, certo? A gente passou por fonte, hierarquia e agora é o tamanho do texto. O tamanho do texto é uma coisa assim bem duvidosa também, bem complicada da gente trabalhar, porque às vezes é pequeno demais, às vezes é grande demais. Se for grande demais, pega muito espaço da tela. Se for pequeno demais, o usuário não consegue ler direito. Mas assim, segundo as principais guidelines, o tamanho de fonte ideal para um produto que vai funcionar no celular ou na internet, o tamanho médio da fonte tem que variar lá na casa dos 16, certo? E aí, com base nisso, a gente consegue colocar medidas para cima e para baixo. Quando a gente coloca essas medidas para baixo, a gente não pode ultrapassar o 12, pessoal. 12 é o tamanho mínimo. Menos que isso, vai ser muito complicado para a pessoa conseguir enxergar com uma boa legibilidade aquele texto, certo? Mas, assim, em alguns casos eu até uso 10. Mas
eu uso 10 com caixa alta, que aí dá a impressão de que é um tamanho 12. Mas, assim, é muito importante que a gente não passe dos 12. E a gente fique sempre nesse meio termo, entre 16, 14, 18, porque isso melhora a experiência do usuário, certo? E isso também deve estar documentado no Design System. Isso é muito importante para estar no Design System. Fonte, hierarquia, tamanho. Agora a gente vai falar sobre alinhamento. Alinhamento à esquerda, a gente precisa usar sempre que a gente estiver trabalhando com um idioma que funciona da esquerda para a direita, como o português ou inglês. No centro, a gente precisa evitar de usar muito texto centralizado, porque ele meio que em algumas linhas ele deixa muito espaço, e esse espaço gera problemas para pessoas com problemas de visão, principalmente para pessoas com problemas mentais também, certo? Então a gente precisa evitar de usar textos no centro. Texto na direita, alinhado na direita, né? A gente precisa usar na mesma regra da esquerda, só que quando o idioma for da direita para a esquerda, como o idioma árabe e outros idiomas aí. E o texto justificado, evitar usar sempre, pessoal. Por quê? Em documentos impressos, assim como a fonte serifada, ele pode até ser um bom aliado, né? Porque a densidade é muito maior do que nos monitores. Mas, assim, em produtos digitais, quando a gente for usar o monitor para passar essa mensagem, o texto justificado, ele coloca lacunas no meio do texto, com espaços maiores, e pessoas com dislexias enxergam esses espaços como uma coisa muito gigante, né? Que pode deixar ela perdida no texto. Que ele começa a ler uma coisa, ele vê um espaço gigante, ele começa a se perder, e isso é muito ruim. Então, justificado para produtos, nunca. Evitar sempre. Mas já para documentos impressos dá para utilizar sim. Certo? Alguma dúvida sobre tipografia? Rapaz, deixa eu falar, Ailton, fazendo tipo um link sobre esse assunto e sobre uma coisa que, no caso, o Bruno ele comentou, tipo, antes, teve um trabalho de um site que a gente fez aqui para uma clínica de olhos, né? E aí, cara, assim, estudando o público, era notório que, tipo assim, a gente precisava tornar acessível as pessoas que iam a esse site ter, saca, no caso, uma boa leitura, né? Sim. E aí a gente chegou a uma solução legal, que, tipo assim, a gente no caso botou, no caso, 2 botões aonde, tipo, ele pode, no caso, aumentar o texto e, tipo, diminuir, né? Sim. E, assim, no caso, muito por conta de quem acessa o site, né? Tipo assim, geralmente é a pessoa que, tipo, já tá precisando de, sei lá, no caso, algum óculos, algum tratamento, né? E Sim. aí, tipo, é um básico exemplo de como você, tipo, estuda quem vai, no caso, acessar o teu produto e consegue chegar a uma solução legal. A gente vê muito exemplo disso, de aumentar e diminuir o texto nos sites do governo, né? E geralmente eles têm essa ferramentazinha de aumentar e diminuir o texto. Porque as pessoas que acessam os sites do governo são do mais variado tipo, né? O mais variado tipo de pessoa acessa. E eles precisam ter um produto acessível para que todas conseguem acessar, certo? Outra coisa legal também de contribuir dentro de fonte, cara, é uma aprendizado que a gente também tem aqui de alguns trabalhos recentes, né, Ginton? Que é a parte do blog, né? A gente costumava a fazer, por exemplo, o texto do blog com a mesma fonte que a gente escolhia para fazer a interface externa do site. Mas foi uma coisa que a gente resolveu mudar nesses últimos trabalhos. Então, dei uma estudada nas guidelines do WordPress e também peguei um pouquinho da guideline que o próprio Medium utiliza, né? E eles justificam ali o uso da fonte serifada para o blog, principalmente, né? Então, como o blog geralmente é um espaço onde a leitura é maior, assim, o tempo de leitura é maior, faz mais sentido utilizar a fonte serifada, né? E é uma coisa que já é seguida pelos mesmos criadores do Kindle e por sites onde a gente geralmente consome muito mais conteúdo, Medium. como uma fonte que deixa... o Medium, né? Como eu citei no começo. Que é uma fonte que ela deixa um pouco mais de... A pessoa consegue fazer o que a gente chama de skimming, né? Que ela vai conseguindo ler com velocidade quando tem uma fonte serifada. E isso já não dá para ser feito, por exemplo, com uma fonte sans serif. Então, é uma coisa que a gente começou a mudar nos últimos trabalhos aqui. Então, todo blog que está saindo agora,
depois de estudar um pouquinho mais sobre isso, a gente está saindo realmente com uma fonte serifada e um tamanho muito maior. Por exemplo, o Medium usa uma fonte 21 para poder colocar o texto deles, né? E é tudo concentrado no meio, né? O texto não tem... Você comparar com o site, né? O grid que é utilizado no blog é um grid muito mais estreito, de 530, salvo engano, o espaço que fica para o texto. E eles não centralizam nada, cara. Não centralizam nada. Nem justificam nada, desculpa. É tudo alinhado à esquerda também, né? Então, para essa parte, principalmente para quem for trabalhar com interface, criando interface que vai precisar ser lida, né? A interface para poder trazer texto, é sempre importante pensar nisso, né? No que esses grandes, como a Medium, como o próprio WordPress, como o próprio Kindle estão fazendo, né? E Verdade, cara. isso é tudo objeto de muito estudo para a gente, de repente, ignorar, sei lá. De fato eu me esqueci dessa parte, mas foi bem colocado pelo Otto de que realmente o que os padrões dizem é que se tem muito texto, se tem uma leitura, é melhor usar a fonte serifada, porque aqueles detalhezinhos nas extremidades das letras, né, permitem que o usuário identifique melhor cada letra, cada caractere e consegue se sentir mais confortável durante uma leitura longa, né? Por isso que facilita essa leitura rápida, olhando para as coisas principais do texto. Então, muito bem colocado, Otto. De fato, a sans serif ajuda muito na leitura longa, certo? O outro, E outra coisa que... Opa! O que o outro colocou a respeito de ficar centralizado, tem um estudo, eu só não me recordo o link, que eles falam que é interessante ter até mais ou menos 10 palavras por linha. É por isso que o pessoal... Sim, eu cheguei a ver isso também. Eu só não me recordo o link desse estudo. Uma vez eu li, não guardei o link, agora não consigo achar mais. Mas eles falam sobre isso, sobre o total de palavras que foi feito um estudo para ver qual a melhor forma do usuário estar lendo aquilo. E vai mais ou menos entre 8 a 12 palavras por linha, mais ou menos. E é por isso que eles diminuem o grid, assim, para ficar centralizado o blog. Quem começou a fazer muito isso foi os portais de notícias. Portais de notícias, eles começaram com isso primeiro, até mais do que os blogs. Aí depois os blogs veio nessa linha, também puxando para esse lado, entendeu? Sim. Acho que isso tem a ver com largura ideal de parágrafo, não? De tamanho. Isso mesmo. Exato. Sim, tem. Eu cheguei a ver isso aí também quando eu estava fazendo um estudo de tipografia, que realmente existe esse estudo onde eles colocam um número de palavras ideal para cada linha ter, né? Mas, assim, evidenciando outra coisa muito importante na fala de Otto, que eu gosto muito de utilizar na minha profissão, é de que a gente não pode reinventar a roda, né? Se já tem gente grande que já fez um monte de pesquisa, já gastou um trabalho enorme para conseguir validar de que aquela usabilidade é melhor, utilizar a fonte daquele tamanho é melhor, utilizar aquele tipo de fonte é melhor, então para que a gente vai reinventar tudo isso, né? É melhor a gente se espelhar neles e adaptar para o nosso produto, para a nossa persona, certo? É uma das melhores, é uma das coisas que eu mais utilizo na minha profissão, uma das mais frases que eu utilizo, certo? Dark Light Mode. Dark Mode vem ganhando muito espaço aí, principalmente nesses meses recentes, né, com vários produtos aderindo ao Dark Mode, principalmente depois que inventaram as telas onde pixels pretos absolutos são desligados de acordo com a interface. Alguém já ficou sabendo disso? Não, Sim, cara. isso é até bom, porque, tipo assim, na verdade, é até interessante tocar nesse assunto, que o papel do design, igual o próprio Ailton falou no começo, né, é resolver problemas, né? E, por exemplo, a gente não pode, às vezes, só desenhar algo que esteja na moda só por fazer, e sim entender o porquê tá fazendo aquilo, né? E no caso da interface Dark, é para solucionar um problema com relação à bateria, por exemplo, que gasta muita bateria, aí você deixa ele preto e como desliga, aí você economiza a bateria. Por isso você faz preto, e não só por fazer para estar na moda, né? E não é fazer por estar na moda e nem fazer para ficar bonito, gente. Tem que ter sempre um objetivo que vai entregar valor para as pessoas que vão utilizar. No Dark Mode, ele consegue entregar valor de várias formas. Uma delas é economizando energia. Aí a gente tem alguns produtos aí, TVs e celulares, com a tecnologia de tela, que quando encontram um preto absoluto, aquele 000 na interface, ele desliga o pixel naquele lugar e aí consegue economizar energia. Mas, além disso, ela serve para outras coisas também. A gente pode usar o Dark Mode quando se tem menos texto e mais imagens e vídeos, certo? Quando se tem poucos elementos no layout, eles estão bem espaçados.
enquanto seu objetivo é diminuir o cansaço visual e facilitar a permanência no app. Por isso que a gente vê ele tanto nas redes sociais, porque redes sociais tem muita imagem, né? Tem muito vídeo, tem muito infográfico, então a gente vê muito dark mode em redes sociais. Mas assim, se tiver muito texto, pode até ser que seja legal. A gente tem WhatsApp, Telegram que trabalham muito com mensagem, né? Com muito texto. Mas aí já vai de usuário para usuário. A gente percebe que para a maioria dos usuários vai ser mais confortável o visual light, né? Mas alguns preferem o visual dark. Por isso que é sempre bom a gente deixar essa possibilidade do usuário escolher, né? Porque ele vai, assim como o Gina colocou lá em alguns sites, principalmente os sites do governo que tem a possibilidade de aumentar e diminuir a fonte, é bom também a gente dar para o usuário a escolha dele escolher se ele quer a interface no modo light ou no modo dark, certo? Então, eu estou passando aqui mais para dar uma pincelada do para que serve a dark, para que serve a light e qual a melhor aplicabilidade de cada uma delas, certo? E aí, já falando da Light, a gente já vê que tem uma interface aqui com mais texto, ó. Então, a gente pode usar ela quando o aplicativo ou site será usado na maior parte do tempo durante o dia, certo? Tem mais textos longos e infográficos, que fica melhor de ler. E quando se usa muitos elementos na interface com muita variação de cor. Quando a gente usa muita variação de cor, com muitos elementos na interface dark, o contraste fica muito absurdo, né? Fica muito ruim para as pessoas conseguirem ter uma boa visibilidade daquelas coisas. Então, se a gente for ter muita variação de cor, com muitos elementos, se a gente for ter uma interface muito cheia, com muitas dessas coisas, é melhor a gente colocar no branco, colocar no light, né? E aí vai ficar mais confortável para a pessoa visualizar, certo? Alguma dúvida sobre Dark Light Mode? Não, cara, acho que tu pontuou bem aí, né? Inclusive essa questão do texto, né? Quando o foco do site realmente é texto, não tem por que a gente ter um dark mode, né? Eu falo isso assim, eu gosto muito de usar o Dropbox Paper, não sei quem aqui usa também o Dropbox Paper para fazer sketch de algumas ideias aí junto com a equipe, né? E, e a coisa que eu mais odeio no Dropbox Paper é essa ideia deles colocarem dark mode para texto, sabe? É muito esquisito isso, eu não sei. Ler texto no fundo escuro, para mim, é inconcebível, sabe? Eu não consigo concentrar, né? Então, eu acho assim, nem todo mundo sabe usar ainda dark mode, né? A galera acha que realmente é quando o cara vai usar só quando ele estiver cansado de ler. Não é muito isso, né? E tu pontuou muito bem aí o quando usar, né? Essa apresentação aí eu já quero, bicho, tá doido? Essa questão do texto no fundo escuro também é muito interessante porque acontece o seguinte com os desenvolvedores. A grande maioria dos desenvolvedores programa com interface escura e é só texto, né? E eles gostam muito disso. Eu pego assim pelos com que eu trabalho. Se tu pegar o celular deles, é tudo preto, tudo dark mode. Todo aplicativo que tem essa opção, quando o aplicativo lança uma feature dark mode, eles comemoram. Gostam de tudo escuro, né? E quando tu vai passar para o outro pessoal de vendas, pessoal de marketing, a gente não consegue notar essa cultura com eles também, né? Eles preferem mais o light mode. Então, assim, saindo um pouco da linha, apesar de texto ser melhor lido em interfaces mais claras, mas o pessoal de desenvolvimento programa interface escura, gosta de tudo escuro, certo? Vamos lá. Alcance. Aí, essa imagem é muito interessante, pessoal. Eu vi ela há muito tempo e quando eu pensei no Talk para falar sobre acessibilidade, foi a primeira coisa que me passou na cabeça foi essas imagens, né? Sobre o alcance das pessoas, né? A gente percebe ultimamente que os telefones estão mais altos e menos largos, certo? Principalmente com essa nova onda de celulares que vai saindo aí, eles estão mais altos e menos largos. E isso possibilita que seja mais difícil chegar lá no topo. Onde a gente colocou aqui difícil, fica mais difícil dele alcançar com os dedos, principalmente nessa leva de celulares novos que está chegando no mercado. E aí, o que a gente percebe? Durante muito tempo, o Android colocava, no Material Design, ele colocava a tab bar com as ações principais das páginas, mas aqui em cima, né? A gente tinha a app bar com o título da página e logo mais as ações ficavam bem mais aqui para cima. E o iPhone sempre usando lá embaixo. O iOS sempre usando lá embaixo, né? As tab bars. E aí, com o tempo, o que a gente vem percebendo? O Android está colocando as coisas lá para baixo agora também, né? Os aplicativos que estão sendo desenvolvidos para Android
estão começando a adotar isso porque perceberam que chegar lá em cima está cada vez mais difícil. Então, lá em cima, é bom a gente usar a parte de cima para mostrar informações sobre a tela, sobre o que a pessoa está vendo, para mapear a pessoa, para dizer onde é que a pessoa está, o nome da página, botão de voltar, mas assim, ações principais, interação do usuário tem que estar do meio da tela para baixo. Tanto é que a gente tem o Float Action Button do Material, que é um botão muito famoso que mostra a principal ação do usuário naquela tela, ele é lá no cantinho de baixo, né, de fácil acesso. Aí a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa com a mão esquerda, né, as áreas que fiquem mais fáceis e mais difíceis para ela, da pessoa com a mão direita, utilizando com a mão direita, e uma pessoa utilizando com as duas mãos, né? Só que assim, sempre que a gente for projetar uma interface, a gente tem que pensar na pessoa que vai utilizar só com a mão, porque isso é o mais comum, certo? Sobre alcance é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, para a gente tirar. Só falando um pouco sobre alcance, cara, se alguém quiser realmente ver isso na prática, cara, a One UI 2 da Samsung, cara, ela é sensacional, bicho. Ela atende a isso muito, muito bem, saca? Então, eu vou até passar aqui o link lá no chat para tipo depois vocês darem uma sacada. É muito massa como eles tipo, no caso pensaram todos esses detalhes de alcance, né? Sim, sim. Perfeito. Eita. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Rapaz, eu assim só tô, na verdade, ficando cada vez mais apaixonado, viu? É como eu te disse, acessibilidade tem muita coisa, cara, tem muita informação. E eu estava diagramando o conteúdo com o Otto, eu tive até que cortar umas coisas porque ia ficar muito longo, né? Porque o assunto sobre acessibilidade é muito extenso. E eu deixei só alguns tópicos para falar sobre os pontos principais. Mas realmente é muito interessante falar sobre acessibilidade. Coisas assim que tá na cara e a gente não percebe, né? Mas enfim, vamos lá. Plataformas e suas guidelines. Voltando naquele conceito de que não vamos reinventar a roda, né? Vamos se espelhar nos grandes que já investiram rios de dinheiro, muitas horas de trabalho, pesquisando sobre isso para chegar num modelo quase perfeito. Então, é nada melhor do que a gente se espelhar neles. O Material Design, para mim, é uma das guidelines mais perfeitas que existe. Eu gosto muito, eu utilizo muito no meu trabalho. Assim, me norteia bastante. Eu faço muita coisa com base neles. Ele tem uma documentação muito boa, assim, de longe. É a melhor documentação que eu já vi sobre guidelines, muito completa, que fala sobre todas as áreas. Ele tem essa parada da acessibilidade que o Otto tinha falado, eu até coloquei aqui. Ele tem um artigo para falar só sobre acessibilidade, sobre o que é bom, o que você tem que ter atenção em usar e o que você não deve usar. Ele fala sobre isso de uma forma muito intuitiva, inclusive. É muito legal. E a parte mais bacana deles que eu acho é os componentes. Eles detalham os componentes assim de uma forma que uma forma milimétrica, é muito muito legal. Ele tem todos os componentes aqui, ó, toda a documentação muito completa para a gente utilizar e usar em nossos produtos. E essa aqui é a minha parte favorita, as especificações de cada componente, né? Olha só o nível de detalhe que ele dá no desenvolvimento dos componentes, né? Eu uso muito isso aqui quando eu vou fazer os desenhos, principalmente quando eu estava desenvolvendo o design system lá da Nido, eu me baseei muito no material design, porque eles têm uma pesquisa muito legal, cara, muito muito boa. E a gente tem o Human Interface Guidelines também, que é o do iOS. Algumas pessoas chamam de Cupertino Design. Principalmente no meio de desenvolvimento, a gente chama muito de Cupertino Design, mas não existe esse termo lá no site da Apple. Então, eu coloquei Human Interface Guidelines, certo? Eles têm uma documentação muito boa também, tanto para cada tipo de dispositivo, para computador, para televisão, para telefone, tablet, até para smartwatch. Ele tem essa questão dos gestos, da interação, é uma coisa que eu gosto muito na Apple, que eu acho que ela consegue se sobressair, é a forma de utilizar os gestos, né? Assim, usando os produtos da Apple, a gente percebe que eles usam o gesto de uma forma diferente, né? Eles substituem muitas ações utilizando esses gestos, que para mim é uma coisa sensacional.
E ele fala sobre o material design também. Ele tem todos os componentes lá. Ele não tem tão detalhado como é no material, mas dá para a gente notar assim uma diagramação muito boa. A documentação deles é muito boa também. E só que eu uso mais o material, né? Para mim é mais completa, mas assim, é bom vocês terem isso em mente antes de começarem a desenvolver seus próprios design systems, a diagramar seu próprio conteúdo, porque já tem guidelines falando sobre isso, já tem artigos sobre acessibilidade dentro delas, e é muito importante vocês darem uma olhada nisso antes de começarem seus próprios projetos. Mas assim, sempre colocando o usuário no centro de tudo, né? O usuário, tudo que a gente for fazer tem que ser baseado no que a nossa persona representa, nos gostos dela, no formato em que ela vai usar nossos produtos e nos produtos que elas mais gostam. Isso é muito importante também, a gente ter mapeados os produtos que elas mais usam, que elas mais gostam, porque com isso a gente consegue fazer uma experiência mais que atenda mais às necessidades delas, certo? Só voltando aqui nas guidelines e plataformas, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ou tá tudo ok? Cara, tá tudo ok. Aí tá maravilhosamente bem explicado. Certo. Vamos para o desafio, então. Assim, eu sei que é muito complicado falar de tempo, né? Eu sei que vocês têm muita coisa para fazer e tal, e o tempo é algo precioso. Então, o desafio que eu pensei foi um desafio mais diferente. É o seguinte: no próximo projeto que vocês forem fazer, ou profissionalmente, ou um projeto de estudo, né, que vocês forem desenvolver, para vocês tentar aplicar os conceitos que a gente viu aqui. Não é preciso aplicar todos, mas pelo menos alguns, aqueles mais interessantes e que mais vão atender à necessidade da persona do produto, né? E aí vocês usam esses conceitos e depois postam lá no grupo do Telegram para a gente ficar olhando, para a gente debater, né, para a gente discutir sobre o assunto. Acho que isso seria bem interessante. Beleza? É isso aí. Beleza. É isso Então, aí, galera. pessoal, Beleza, muito massa. Parabéns. Podemos bater palmas? Palmas virtuais aí. É isso aí, galera. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa aí pro Ailton? Ou acrescentar alguma coisa que vocês Eu tenho pediram? Quem? Uma. Luiz. Luiz, e aí, Luiz, beleza? Pode falar. Eu tô no grupo lá do pessoal do trabalho, aí eles mandaram um link sobre, acho que é neuromorfismo, alguma coisa assim. E a galera começou a falar justamente sobre acessibilidade, falando sobre a questão do neuromorfismo não ser muito acessível para pessoas que têm daltonismo, que têm outros problemas, como tu falou, em relação a déficit de atenção, etc. Aí eu queria saber se, tipo, porque eu não cheguei a ler a matéria toda, então não li muito em relação ao que é, de fato, o neuromorfismo, como ele é aplicado nas interfaces, e se ele, de verdade, ele não tem esse foco na acessibilidade, que é o que a gente está falando tanto aqui. Você quer falar, Ailton? Peraí, eu não entendi. Ficou cortando um pouco aqui o microfone do Luiz. Eu vou tentar resumir o que ele falou. Ele falou que no grupo da empresa dele mandaram uma matéria a respeito do neuromorfismo, que é a nova forma agora, nova modinha, vamos dizer, de layout que a galera tá colocando aí, muita gente fazendo layout e tal, com isso, né? Tinha o esquemorfismo e tal, agora o neuromorfismo, e ele tá perguntando se isso de fato atrapalha para a parte de acessibilidade ou não, entendeu? Resumindo o que ele perguntou. Cara, neuromorfismo eu nunca nem ouvi falar, pra ser sincero. Bom, eu vou Rapaz, eu vou te falar, assim, não querendo me intrometer, cara, já me intrometendo. Ô, modinha Zé Fuleira, viu, moça? Cara, a experiência é horrível. Ela, assim, é bonito, beleza. Assim, é bonito, ponto. Às vezes, assim, pra mim não é bonito, mas, assim, algumas pessoas acham, né? Cara, mas assim, cara, a funcionalidade, ou assim, tipo assim, a experiência
é terrível, bicho. E pior que virou moda, cara. Isso que é complicado. É. Pior que Só respondendo, ô Luiz, você tem que ter em mente, cara, aquilo que a gente conversou, a gente estava trocando ideia no começo, que para que o neuromorfismo veio, né? Ele veio para solucionar algum tipo de problema, tipo, ou não. Se ele veio para resolver algum tipo de problema, é entender esse problema que ele está resolvendo e ver se faz sentido você aplicar num projeto que você está fazendo, num projeto que você está desenvolvendo. Se ele não fizer sentido, se ele veio só por... Eu acredito que ele veio só por moda, mas, né, eu nunca estudei a fundo sobre esse tipo de layout agora, para te dar uma posição concreta, se está resolvendo algum problema ou não. Eu acredito que não, né? Eu acho que a maioria percebe que não resolve algum tipo de problema, mas se resolver, Exato. aí você tem que ver se realmente vai resolver um problema do projeto que você participa. Não, é interessante às vezes estudar, ver, né? Pra gente estar por dentro do que acontece, mas assim, vai usar, não vai usar, eu não estou usando nos meus projetos, não estou nem estudando a respeito disso, porque eu ainda não vi que ele está resolvendo algum tipo de problema. Você pode ver que até o Ailton não sabia nem o que era e o cara Pois fera de acessibilidade, Exato. deu uma aula pra gente hoje aí e nem tocou no assunto sobre isso. Então, assim, é interessante você ver às vezes a matéria que mandaram lá para você, mas, né, tipo, não precisa se prender tanto a isso. Busque ver o que está resolvendo. O que ele resolve? Ele resolve tal coisa. Então é interessante essa tal coisa, estou aplicando no meu projeto, vou aplicar ele. Ou não, entendeu? Sim. Porque o ponto, quando eu abri a matéria, que eu fui ver algumas telas do neuromorfismo, o meu computador, a tela dele já tem uma gama de cores limitada, então não dá muito contraste. E quando eu olhei as telas, ela já tem pouco contraste. E já não ficava para mim tão claro se aquilo era um botão, se aquilo era alguma outra coisa. Então, para mim, a experiência já estava prejudicada, e eu não tenho nem outros fatores como daltonismo e outras coisas que podem atrapalhar. Sim, exato. Entendeu? Então, o ponto era justamente esse. Se já eu, como um usuário que não tem essas limitações, já estou tendo um problema, sabe? Então, ele... O neuromorfismo, cara, ele tem um probleminha dentro dele que é o seguinte: ele tenta criar a impressão de relevo. E para criar a impressão de relevo é diferente, por exemplo, do Material, que cria a impressão de profundidade, né? Profundidade, dentro do que a gente está vendo, foi muito bem descrito pelo Material Design como fazer. E o que eu acho legal do Material, que foi inclusive uma coisa que o Ailton falou, é que tá tudo lá registrado, cara. Tem guidelines para tudo enquanto que tu quiser fazer dentro de Material. Já o neuromorfismo, não se tem guideline para isso, né? E tem esse problema muito forte com relação ao contraste. Então, para criar relevo, eu vou precisar de contraste. Só que o contraste que eles estão utilizando é um contraste muito tênue. E realmente, por exemplo, eu uso um computador aqui, um MacBook Pro Retina, mas eu uso uma outra tela aqui para espelhar, que também é muito boa da Dell. Só que, cara, tem algumas interfaces neuromórficas que eu vou colocar aqui nessa segunda tela que eu não consigo observar ela como neuromórfica porque eu perco a sensação de relevo, né? Então, geralmente, criar um relevo numa cor cinza com uma sombra de cinza, cara, complicadíssimo. Então, eu acho que o neuromorfismo hoje, eu acho que ele vai perder muito por conta dessa questão da acessibilidade. Ele não vai conseguir, não é uma tendência que eu vejo que vai se consolidar porque ela não tem como ser inclusiva. É diferente do Material, que qualquer pessoa vai conseguir ter aquela noção de profundidade com as guidelines, mas o neuromorfismo não tem como aplicar isso, cara. E nem todo mundo, infelizmente, tem iPhone poderosíssimo com uma alta resolução, nem todo mundo tem o último Samsung, né? Então, meus pais, por exemplo, têm um J5, sei lá, e esses celulares, cara, a densidade de pixels dele para conseguir mostrar uma interface neuromórfica muito ruim. Agora que vocês falaram aí sobre relevo e tal, eu lembrei, rapaz, que eu já tinha visto alguns projetos sobre isso. Com certeza, Assim, pô, tá em todo lugar. não, inclusive a gente estudou um pouco sobre isso, eu não conhecia o termo, mas assim, Uhum. pelo que eu vejo é que as pessoas fazem isso mais por hobby, né? Uhum. Vou fazer um design aqui massa com neuromorfismo e postar lá no Dribbble, porque é um Dribbble conceito shot. novo, né? E tudo que é novo a gente quer estar por dentro. Mas eu ainda não vi ninguém usando isso no meio profissional, né? Para resolver um problema de fato. Eu vejo isso mais como um hobby mesmo para a pessoa. É um novo conceito, eu vou desenhar isso, eu vou ver como é que eu me saio. Mas eu acho que é isso. Acho que profissionalmente, até agora, não vi resolver nenhum problema, de acordo com o que o Luan pontuou. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa para pontuar?
Pode Eu falar. queria falar só na parte que o Ailton falou sobre tipografia, se tem alguma dica para dar sobre pesos. Por exemplo, eu vejo muita gente usando fonte light, que é uma fonte mais fininha, se isso é bom, se não é indicado para acessibilidade. A relação de peso anda de lado a lado com a relação de tamanho da fonte, né? Se você usar uma fonte light com tamanho muito pequeno, vai ficar um pouco complicado da pessoa perceber. Uma dica que eu dou para vocês, para ver também essa questão do peso da fonte, é naquele checador de contraste que eu passei, o Stark, ele faz o check de fontes, ele tenta simular como se fosse uma fonte normal, regular no tamanho pequeno, e uma fonte com um weight mais alto, uma fonte bold, uma Rive, com um tamanho um pouco maior, porque o contraste delas, a pontuação do contraste muda de acordo com a fonte, né? Porque uma fonte mais grossa, ela tende a ter uma legibilidade mais fácil quando a gente vai colocar o contraste, quando a gente vai fazer essa diferença de contraste. Então, assim, evitar usar o light com a fonte muito pequena, com tamanho de fonte muito pequena. Se for usar ele, usa com tamanho maior. E sempre tentar usar mais entre o regular e o bold. E outra coisa muito importante também que eu esqueci de falar, não usar a subline para destacar o texto, né? Porque os usuários pensam que isso é link, certo? Sempre que for destacar uma parte do texto, usar o bold. O pessoal fala muito sobre isso, né? Tem estudos de que o bold é o melhor artifício para a gente conseguir destacar um item no texto, e o itálico só para estrangeirismo, certo? Então, assim, Juliana, focando mais na tua pergunta, light com fonte pequena não combina muito, não é muito legal, dificulta a legibilidade. Usa o light com fontes maiores e usa o bold também junto com o regular para fontes. Tu pode até chegar em fontes menores já com bold, que fica bom de leitura, mas acho que é isso. Consegui Só, responder? Conseguiu sim, obrigada. Beleza. Nada. só complementando um pouco, o Material Design, ele tem uma ferramenta, na verdade, a parte de guideline ali do Google, ele dá alguma ferramenta para te ajudar no teu design system. Então, ele tem uma ferramenta que ele já faz o sistema de tipografia para ti. Então, quando tu coloca, por exemplo, o tamanho 12, tu tem um espaçamento entre as letras que tu tem que colocar que fica melhor de ler, né, aquela palavra. Então, lá nessa ferramenta, tu só coloca a tipografia que tu usa e ele já te dá todos os tamanhos, espaçamentos corretos. Então, fica bem mais fácil de aplicar, como a gente estava falando, né? Como eu estou falando, vamos inventar a roda já que tem essa ferramenta que já foi testada tantas vezes, né? A gente tem outro três conceitos interessantes na tipografia. Eu até fiquei tentado em colocar ele, só que a apresentação ia ficar muito grande, que é line height, line spacing e white spacing. É muito importante vocês também darem uma olhada nisso, porque isso impacta na legibilidade e na usabilidade das pessoas, né? Principalmente quando a gente fala de leitura. O line height, o recomendado é 1,5 vezes o tamanho da fonte, certo? Para ficar uma coisa legal. Só que eu vejo muita gente utilizando também uns tamanhos maiores, principalmente quando vão usar a fonte light, né? Para ficar uma coisa mais bonita, como headline. Mas, enfim, é bom vocês se atentarem para esses detalhes também, certo? Line height, line spacing e white spacing, certo? Beleza. Certo. Mais alguma dúvida? Dica rápida sobre line rate. Cara, quanto maior a fonte, menor a line rate. Quanto menor a fonte, maior a line rate. É basicamente isso. Assim, funciona. Só funciona. Pronto. Basicamente, é isso. Legal. Se alguém tem mais alguma dúvida, se o pessoal não tiver dúvida, eu queria saber do pessoal aí o que cada um aprendeu de novo nessa talk de hoje com o Ailton. Eu vou começar comigo. Eu aprendi uma ferramenta lá do daltonismo que eu não conhecia, então para mim aquilo lá vai me ajudar bastante. Ainda mais essa semana, como eu falei, eu estava dando uma estudada mais profundo sobre acessibilidade, até mesmo para aplicar no projeto que eu estou participando. Então vai me ajudar bastante nisso aí. E isso foi uma das coisas que eu aprendi hoje aí com a Ailton. E aí eu gostaria de ouvir de outras pessoas aí que estão aí, que aprendeu, o que achou aí da talk Que foi da Ailton. surpresa hoje aí, né? Que foi excedeu o esperado.
Rapaz, fala, pode falar, fala depois. Influenciando. Não, que isso, pô. Que isso, pode. Tempo, foi embora. Rapaz, é o seguinte, aprendi bastante coisa. Aliás, estou cheio de anotações aqui, cara. Foi uma tal que realmente que agregou bastante, viu? Aprendi principalmente sobre aquele círculo lá aquele primeiro círculo lá que eu não conhecia boa parte daquelas Princípios de usabilidade. aquelas regras lá, entendeu? Bem legal mesmo, bacana, gostei. E faz tempo que eu não vejo alguma palestra de alguém falando sobre Affordance, cara. É Pois difícil o pessoal tocar nesses assuntos. Cara, eu nunca tinha ouvido falar, sério mesmo, de verdade. Não, assim, pode ser até uma verdade. Esses assuntos são umas coisas mais profundas mesmo. O cara puxa uns assuntos violentos, meu. Legal, parabéns. E são coisas assim do nosso dia a dia, né? Como o exemplo lá da porta, do trinco, são coisas assim que estão presentes no nosso dia a dia. E a gente acaba não falando sobre isso, mas é muito importante, sim. Sim. Cara, uma parte que assim eu vou tirar daqui da parte desse talk de hoje é justamente a parte de contraste, né? Então o Ailton acabou mostrando bastante forma de fazer contraste, né? Fazer contraste com cores, fazer contraste com tipografia, né? Mas antes disso ele mostrou a importância da gente ter realmente contraste, né? E acho que isso aí para mim foi um grande aprendizado hoje, né? Então desenhar de alguma forma ou desenhar interfaces de alguma forma é conseguir harmonizar bem esses contrastes que a gente tem, né? E tangibilizar uma interface depois, né? Isso foi um dos aprendizados que eu vou levar de hoje, né? E a segunda coisa, assim, a quantidade de ferramentas que a Ailton mostrou aí, né, cara? A quantidade de pequenos macetes que ele for colocando aí também é muito bom, né? Mas, por último, assim, eu diria que uma coisa que também me chamou muita atenção foi o fato dele ter usado realmente o design das coisas do dia a dia, né? Que é o livro lá do Dan Norman, como uma parte inicial, né? Porque como pessoas que desenham interface no dia a dia, a gente às vezes deixa passar e são princípios muito simples, né? É uma coisa que tu pode ir depois no final do teu trabalho te perguntar, cara, esse meu trabalho aqui, ele tá envolvendo essa questão de affordance, ele tá deixando os signifiers bem na cara das pessoas, as pessoas estão conseguindo ver essas pistas, né? Então, isso é uma coisa que ajuda realmente bastante no desenho de interfaces. Então, eu diria assim, meus dois aprendizados de hoje, um é justamente com relação ao uso do contraste, né? E o depois é realmente fazer aquele círculo rodar no final e sabatinar o layout que eu estou desenhando para ver se ele realmente está seguindo todos aqueles pontos, né? Porque se ele estiver seguindo os pontos, eu vou saber que eu estou desenhando uma interface mais inclusiva, desculpa. Certo. Mais alguém? Galera? Opa. E aí, Bruno? Então, cara, para mim está sendo tudo muito novo, né? Como eu falei para vocês, não sou da área, mas assim, a cada dia que passa eu tenho me apaixonado mais pela área, né? Uma das coisas assim que eu acho que para mim eu até coloquei aqui, até anotei, na verdade, um mundo de anotações aqui no caderninho, acessibilidade, cara, eu acho que para mim foi algo que, tipo assim, às vezes está muito na cara da gente, mas a gente acaba esquecendo de princípios assim básicos, entendeu? Então acho que o Ayrton ele trouxe muita coisa legal, principalmente quando ele fala assim, pô, ali na criação, cara, tem que colocar as pessoas em primeiro lugar, assim, sabe? Às vezes para te voltar no final, voltar para o início para fazer as correções e enxergar o que realmente está fazendo sentido, para mim, assim, é uma das lições assim que a gente precisa resgatar. Até, inclusive, na publicidade, às vezes a gente esquece muito disso, de voltar lá para saber se a mensagem está fazendo sentido para as pessoas, porque às vezes tu está criando o que faz sentido para ti, né? Então, para o cara que está lendo, o cara que vai ter contato com aquela peça lá visual ou aquela campanha, às vezes não faz sentido nenhum. Então, acho que acessibilidade, questão de contraste também é uma coisa que eu já coloquei aqui para estudar pra caramba. Eu acho que ele colocou alguns conceitos aí que para mim também são novos, né? E é isso, cara. Obrigado. Um show aí, viu? Eu que agradeço, Bruno, pela tua presença aqui. Muito bom compartilhar essas coisas com vocês. Eu comecei a ver sobre acessibilidade depois que eu participei de um talk parecido com esse também, né? De outra comunidade. Até antes eu não sabia nada de acessibilidade.
E aí o cara falou mais focando em daltonismo, e eu me apaixonei, né, por essas ferramentas e tal, por essa atenção que a gente dá para acessibilidade. E aí eu tô trazendo isso agora para vocês também, né? Ele compartilhou comigo, eu tô compartilhando com vocês. Acho que isso é muito interessante. Legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Pontuar? Eu Falar? cheguei no... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou pelo Estão celular. ouvindo? Pois é, eu Pedro? cheguei no final, mas eu peguei uns pontos aí legais. E principalmente você fala sobre tipografia, contraste e usuário, né? Eu tô levando já para um outro ponto, que é de design mesmo e tudo. Eu tinha muito disso, eu tinha muito de... Caraca, o layout tá lindo, né? E tipo, na minha cabeça, o layout tá bonito, tá resolvido. E Otto mesmo, já trabalhei, sabe que eu vivia colocando fonte light minúscula, que no meu computador tava lindo para se ler, mas quando se ia fazer o trabalho, não rolava, sabe? E demorou muito tempo para me construir isso na minha cabeça de entender que, cara, às vezes o mais bonito não é o que precisa, sabe? Às vezes é o que funciona. E falando sobre acessibilidade, não sei se vocês falaram sobre ergonomia no meio do talk, como eu cheguei no final, mas ergonomia é uma parada muito boa de ser estudada também. Não só na parte de design de interface, mas na segunda parte de ergonomia sobre como a relação do ser humano com o trabalho, com o objeto e tudo isso traz assim, uma clareza muito grande nos projetos, como tu executa e como tu pensa nisso, né? Isso fala sobre o design de produto e tudo isso que, cara, pode agregar muito para vocês. Quem quiser dar uma olhada sobre ergonomia ajuda pra caramba nesse sentido. E é isso, gente. Obrigado. Valeu. Valeu, Pedro. Para mim, reforçou alguns conceitos que eu já tinha estudado, né? E novidade para mim foi a Dark Mode, porque eu via muito mais com a economia de bateria do que com tudo que o Ailton falou aí. Nos meus estudos eu também consulto bastante a WCAG, como tem um conteúdo bem denso lá, eu mandei no chat aqui um material que é meio reduzido, que é do Marcelo Salles, que é o Toolkit, que ele usa nos cursos dele, eu não tive a oportunidade de fazer o curso com ele ainda, mas é um material que dá para usar, que é meio que uma redução ali do que tem no WCAG. Perfeito. Esse do WCAG ele é muito bom, esse do Marcelo Salles. Esse material é muito bom mesmo. Mais alguém? Obrigado, Juliana. Cara, a Juliana, vou levar muita parte do Dark Mode, era uma coisa que lá na empresa a gente estava começando a fazer, a gente está começando a fazer o Design System, e lá das tarefas está o Dark Mode, só que a gente parou, a gente perguntou por que a gente tem que fazer o Dark Mode, a gente não teve uma resposta assim, conclusiva, sabe? E agora depois é que a gente vai fazer esses levantamentos. E a relação aos princípios lá de acessibilidade que ele falou, principalmente ao Signifier, acho que é assim que fala, que eu estava justamente fazendo uma coisa aqui, enquanto eu estava ouvindo, e eu estava fazendo depois que o Elton falou, eu fui perceber que o que eu estava fazendo não estava condizente com o que ele tinha apresentado, sabe? Não estava tão claro que aquela coisa tinha que fazer e representava. Eu fiquei, cara, acho que eu vou refazer isso aí, né? Então, já ajudou, tipo, na hora, assim. Então, pô, muito bom. Parabéns aí. Valeu, Luiz. Juliana já está no nosso grupo do Telegram? Eu não vi aqui. Não tô, não sabia que tinha grupo no Telegram. Tem Vou grupo procurar aqui, depois. eu vou compartilhar aqui. Tá lá no Instagram da gente, você consegue encontrar o link lá para... Ah, beleza, vou procurar depois. Mais alguém quer pontuar alguma coisa? Meu Deus, eu tô falando que nem um doido aqui, cara. E o microfone tá mudo, bicho. Não. Eu tô falando, bicho. Bota o link aí do Telegram aí, bicho. Aí no chat, pô, larga você. Tá bom, vou botar aqui. Eu queria falar só uma coisa, acho que foi o Luiz que falou, né? Tá na Hit Rap, o pessoal tá pedindo Dark Mode. Lá comigo também é desse jeito. O trabalho de lado a lado com os desenvolvedores, até porque eu também sou um desenvolvedor, né? E eles falam muito sobre Dark Mode. Eles ficam muito no meu pé, cara, vamos fazer Dark Mode e tal. E a gente começa a fazer a pergunta, tá, mas os nossos usuários estão pedindo, eles sabem o que é Dark Mode, eles precisam disso, né? Aí, tá, beleza, tá certo que é uma coisa muito boa, né, para a pessoa ter a opção, mas isso não é uma prioridade agora. E outra coisa também que ele falou, né, sobre
sobre ele desenhar uma coisa com a fonte de um tamanho e ficar legal lá no visual, só que quando vai lá pro produto não fica legal. Já aconteceu isso comigo diversas vezes. Eu faço o protótipo, mando pro outro desenvolvedor do aplicativo e mando todo documentado lá, através do Zeppelin, onde ele mostra todas as especificações, cores, tamanho e tudo, e ele faz exatamente igual ao mockup. Aí ele publica o aplicativo, né? Aí no outro dia eu vou ver o aplicativo, caraca, eu não consigo ler isso, tá muito pequeno. Aí eu vou ver lá no mockup, tava 10 pixels, tava 12 pixels. É uma informação importante, né? Cara, a gente não pode cometer esse erro, né? Então é muito importante a gente ter esses conceitos aqui e assim, a gente colocar isso em prática. Por isso que eu estou falando do desafio para vocês colocarem projetos de vocês mesmos, né? Projetos profissionais mesmo, e depois a gente comentar sobre isso para a gente saber se esse talk fez algum efeito ou não, tá bom?